Olá pessoal, aí que beleza, que maravilha! Dando continuidade à aula 4, fazer uma letra bonita, a aula 4 de petróleo que a gente viu a aula passada. Então a aula 4 foi falado então sobre o petróleo, não é, queridos? Agora a gente vai continuar falando do petróleo e, lógico, falando agora das questões químicas, do fracionamento e do craqueamento, tá? Craqueamento de crack, de quebrar, cracking, tá? A ideia de crack, tá? Vamos que vamos, gente. Então, fracionamento do petróleo, o cracking e a quebra do petróleo, a indústria petrolífera, gás natural, gasolixo e muito mais. Vamos aí nessa série de aulas. Vamos pular então lá que eu preparei para vocês. Então vamos lá, ó. O que a gente vai ver agora é o fracionamento do petróleo. Então vamos continuar aqui, começando pela aula número 5 da série Química Orgânica Petróleo. Bom, vimos Química Orgânica, as primeiras aulas falando da Química Orgânica, agora como exemplo o produto petróleo. A aula passada foi o carvão. Depois vimos também como são chamados os elementos, enfim, os grupos funcionais. E a gente vai então agora passar para o fracionamento do petróleo. Fracionar é dividir, não é? 2/4, 3/4 e assim sucessivamente, não é? Então a palavra fracionamento, meus queridos e minhas queridas, quer dizer dividir. Dividir, separar o petróleo. Foi claro? Que coisa maravilhosa falar do petróleo. Vamos lá, vamos que vamos para mais essa aula de bioquímica. Professor, como se faz os derivados do petróleo? Aí sim, essa que é a pergunta. Como são? O professor Eberhard agora, Eberhard vai responder para vocês. Então, o que a gente vai ver nessa aula, nessa videoaula? Vem comigo. Vamos ver como é feito o refino do petróleo aqui no www.teravestibulares.com.br. Quem ainda não é da casa, vem com a gente, 7 dias grátis, faz o teste. Manda e-mail para o rodrigosoma@hotmail.com e receba então 7 dias grátis. E aí a flexibilidade na forma de pagamento que você quiser, depois vocês olhem lá no site. Então, videoaulas em HD. O refino do petróleo. Então, basicamente, o que a gente vai começar a entender é como é feito o refino do petróleo. Então, aqui numa análise mais simples, vamos começar então entendendo. Então, além de feita a prospecção de petróleo, a gente vai quebrar o petróleo depois. Então, como na aula passada a gente viu, o petróleo tem que ser primeiro descoberto no fundo do mar ou na terra. E depois de achado o petróleo, por exemplo, em águas profundas, a gente tem que enviar ele para as refinarias. Mas uma coisa interessante é que alguns dos navios novos, principalmente da Petrobras, e as super refinarias, elas já começam a refinar o petróleo já em alto mar, ó. Já mostrando aqui a labareda, já uma super plataforma da Petrobras até chegar ao posto de gasolina. Então agora a gente vai entender basicamente como que isso acontece. O petróleo é extraído cru, tá? Ele é bombeado tanto em dutos como por navios, etc. E ele é queimado numa fornalha. Bom, com dutos especiais vão formar vapores que sobem. Primeiro, existe um óleo pesado que é chamado de resíduo, tá? Depois vão formando gasóleo, querosene, gasolina e o gás da destilaria. Então, basicamente, vai ocorrer um fenômeno de queima, que eu vou explicar em detalhes já já. Então, para a gente começar essa aula, a gente tem que entender que o petróleo ele é fracionado. Por quê? Precisa tirar as impurezas, principalmente. Então, processo mecânico inicial, um processo de decantação.
com a ajuda da gravidade. Então, o petróleo, as impurezas descem, são retiradas para separar a água salgada do mar. Óleo e água não se misturam. A água é mais densa que o óleo fica na parte superior. Então, só para revisar aqui, só para vocês saberem, se eu pegar um pote de água misturada com óleo, pingar, derramar óleo, o óleo vai ficar por cima. Foi claro, meus queridos? Entenderam isso? Então veja, o óleo ele é menos denso que a água. A água é mais densa que o óleo, então via de regra você tem a água embaixo do óleo. Professor, então o que segura o óleo lá embaixo, no fundo do mar? Rochas, o sal, que forma um lacre, argila, etc. O solo, né? Submarino. Então, normalmente o óleo, se ele derrama, se ele vaza, ele vai subir e vai ficar sobre o mar. Tá? Ele vai ficar na parte superior aqui, ele vai contaminar o mar, porque ele é mais leve. Então, gravem comigo. A água é mais densa, H2O, H2O é mais denso que o PET, que o petróleo. E claro, meus queridos, basicamente é isso que você tem que aprender. Iniciando então a nossa análise. Então é feita a decantação, depois, segundo, a filtragem, que vai filtrar areia, as impurezas, enfim, conchas de moluscos, etc, pedras, né? Vão estar ali contaminando o petróleo. Beleza? E por final, terceiro, a gente tem, então, o caso da destilação fracionada. Então, ciência e tecnologia para um Brasil melhor. E aí, meu querido e minha querida, a Petrobras é craque. Não tem como não falar da Petrobras. É a super Petrobras com super destiladores e incríveis, né? Então é feita a destilação, né, do petróleo, e é isso que a gente vai ver agora. Como é feita a separação das partes do petróleo e como ele é refinado, como é feito o refino do petróleo. Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa videoaula é o refino do petróleo. Olha que legal. Então, eu preparei essa aula especial para vocês entenderem como é feito. Então, vamos começar. Seguindo o resumão que a gente tinha visto, lembra? Aquele resumão inicial, isso aqui é um ótimo resumo para ficar na sua cabeça. Então, vamos lá. Vou ampliar, vou falar dele, e aí você vai seguir num esquema mais complexo. Então, primeiro, né, professor, como é que é mesmo? O petróleo chega cru, tá? Aí ele sofre queima, são liberados gases dessa queima. Esses gases vão ser conduzidos por calhas, como se fossem calhas, e determinada temperatura vai gerar líquidos diferentes, com densidades e composição diferente. A lógica do refino do petróleo diferente em cada composto. Cada composição diferentes. Cada substâncias derivadas do petróleo são diferentes, tem compostos diferentes. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Olha só. Então, o petróleo então, é retirado do fundo do mar ou da terra. Tá? Ele já é queimado aqui, então já é feito aqui o fracionamento do petróleo já em alto mar. Então, vamos começar por baixo. Então, como se fosse uma usina, uma refinaria. Então, o petróleo bruto chega aqui, chega nesses dutos. Tá? O que acontece? Aqui tem as torres e aí a fornalha que vai aquecer, vai queimar inicialmente o petróleo. E dutos, isso aqui são dutos, tá? Que vão conduzir de ferro, como a gente está vendo aqui nesses desenhos ou nessas fotos, estão vendo? Esses dutos aqui, esses canos vão conduzir o petróleo, gases. Muito bem? Bom, aqui num esquema bem simples e prático, um pouco mais elaborado, então os gases
do petróleo, vão bater nesses tetinhos e vão se liquefazer de novo, formando diferentes frações. Então aqui a alta temperatura, aqui está sendo aquecido, ó, queima, ocorrendo a queima, tá? E assoprada essa queima com pressão. Então inicialmente o que desce para cá, que sobra aqui, é um resíduo que a gente conhece como piche. Piche parece aquela cola preta, né, de rua, e cera de velas, acima de 500 graus Celsius. É a borra do petróleo, não vai entender errado, é a borra, não é? Bom, vamos voltar aqui. Então o óleo ele vai subindo, os gases, e vão sendo retidos nessa estruturinha aqui que você está vendo, com torres. E essas torres, que são torres de destilação, elas têm essa estrutura que parece uma tampa, estão vendo? E essa tampa vai receber vapor do petróleo e vai ocorrer a liquefação. Vai se transformar em líquido, novamente, com determinado. E é esse líquido que você está vendo aí em roxo. Tá? Então são diferentes produtos, dependendo da temperatura. Então vamos analisar aqui rapidamente o que acontece. Ó. Os óleos lubrificantes, vão lubrificar as máquinas, para elas não queimarem, não derreterem, né? São feitos os óleos a 400 a 510 graus Celsius, que vão formar compostos de 26 carbonos. C aí de carbonos, pessoal. Aqui 38 carbonos. Então esses são os óleos lubrificantes, óleo de máquina, óleo de carro, de motor. Aqui, mais para cima, a temperatura vai diminuindo, concordam? Quanto mais longe da fornalha, mais frio é aquecido o petróleo, entenderam? Mas o vapor ele vai subindo dentro da torre de destilação. Então, por lógica, você vai ver que vai diminuindo. Ó. Gasóleo, pesado, combustível para navios e fábricas. 305 graus, 400 graus. Aí, 18 carbonos e 25 carbonos. O gasóleo, pesado. Depois, gasóleo leve. Combustíveis, diesel, caminhões. Né? Carros também. De 13 carbonos a 17 carbonos a 235 graus Celsius e 305 graus Celsius. Voltando aqui, a gente tem então, vai subindo, ó, visão geral. Esses vapores vão subindo e formando lateralmente aqui, nessas torres, tá? Vão formando os derivados do petróleo. Vocês viram que são diferentes quanto a temperatura e a composição, o número de carbonos. Aí depois do diesel, que é o mais conhecido aí no caso, desses que eu falei, vem o querosene, combustível de aviões, gasolina azul, jatos e iluminação, a 175 graus Celsius e 275. A temperatura aqui vai diminuindo, tá? Vai de 500 graus aqui embaixo, 510 graus, ela vai decrescendo à medida que ela vai subindo a torre, vai diminuindo a temperatura e outros compostos vão sendo formados. Depois, então, do querosene formado e dos seus derivados, temos a nafta, matéria-prima de produtos químicos para produzir plástico, derivados, milhares de outros produtos, milhares, centenas de milhares, tá? A 140 graus Celsius, 175, temperatura de um forno de casa. Aí vão ter compostos de 4 carbonos e 12 carbonos. Aí mais para cima ainda, com uma menor temperatura de 40 graus Celsius a 140, a gente tem compostos de 5 carbonos a 10 carbonos, formando então um produto que a gente conhece muito, que é a gasolina, que tem em torno de 8 carbonos, tá? Combustíveis de carros diferentes, 8, 9, até 10 carbonos, tá? Então as boas gasolinas, a octanagem da gasolina.
octanas. Maior o número de compostos de 8 carbonos, melhor. Então vocês viram que essas calinhas é que vão ajudar na produção de petróleo. Tudo bem, queridos? E aí, o último extrato lá em cima da torre, você está vendo a torre? Lá em cima, a gente vai ver que vai formar ainda os gases do petróleo, vão subir aqui, vão se condensar, vão formar um líquido que é o gás liquefeito do botijão de gás. Botijão de gás de casa, esse do dia a dia nosso, que é feito até 40 graus, de 3 carbonos a 4 carbonos. Tá? É o GLP, é o gás liquefeito, né? Produzido então de petróleo. Gás de petróleo. Então, o gás combustível da cozinha da nossa casa, uso doméstico e industrial. Só que industrial ele é muito caro. Então, a gente usa mais o gás natural que vem de minas, de carvão, etc. Já feito e não destilado. Quanto mais voláteis, então, os componentes de uma fração, mais próximos ao topo da coluna. Tá? A gasolina, a temperatura ambiente, ela evapora, né? Os gases. Por que o botijão de gás a gente fala que é gás liquefeito? Porque ele está em alta pressão no botijão e ele fica líquido, tá? Lá dentro do botijão. Só para vocês saberem. O gás que nossa mãe, vocês cozinham no dia a dia. Muito bem, então vimos uma grande parte, uma parte interessante da aula de hoje. Vamos ver agora a segunda parte, que é o craqueamento catalítico do petróleo. O petróleo, a cada barril, ele origina então 24 litros de gasolina. Então, dentro dessa destilação fracionadas, usa-se também catalisadores, que vão diminuir o tamanho do petróleo. Aqui no caso, de carbono e de hidrogênio. Aqui a gente está vendo 16 carbonos e 34 hidrogênios. A 500 graus Celsius, com catalisador, que ele acelera reações químicas, nós temos as octanas, a gasolina formada com 8 carbonos. O que chama octanas da gasolina? Porque são 8 carbonos. E é o que a gente chama, tecnicamente, de octanagem. A octanagem da gasolina. Tá? No Brasil a gente usa o álcool não vem do petróleo, tá? Pode ser feito também do petróleo, mas custa muito caro. Então, cracking quer dizer quebrar. Quebrar. Então, são gerados outros compostos, como o eteno, que é o C2H4, muito importante também na indústria, que é chamado de, outro composto também, acetileno e o etino. São compostos para maçarico, tá? Também muito utilizados na indústria de soldas, etc. E hidrogênio também, importante para a produção de várias substâncias químicas, entre eles o ácido clorídrico, ou milhares de outras substâncias. Tudo bem? Então, gostaria que você tivesse entendido essa aula básica. A gente começou a falar de algumas partes importantes. Então, o que a gente falou? Que o petróleo ele é retirado muitas vezes do fundo do mar, como a gente viu na outra aula. Falamos do pré-sal, falamos normalmente o petróleo vem de regiões marítimas ou marítimas que já foram mar, fundo de mar, né? E mesmo na Arábia Saudita hoje, onde é areia, ali possivelmente já foi mar. E aí a formação dos hidrocarbonetos. Lembrando então que o petróleo é um hidrocarboneto. Bom, esse hidrocarboneto mais importante da Terra, que a gente mais utiliza, 90% da economia do mundo está ligada ao petróleo, de alguma maneira, que vem do fundo do mar, depois é destilado, sofre então a quebra, que é o cracking, craqueamento. Primeiro ele é aquecido e depois é quebrado. Então agora vamos resolver algumas questões ligadas ao petróleo, que é extremamente complexo, são 5 milhões de produtos químicos advindos do petróleo, só para vocês terem uma ideia. E uma dica importante, pessoal, olha aqui para mim. Uma dica super importante é que o petróleo, quando ele é quebrado na destilação, dentro da refinaria de petróleo, as menores frações, os menores átomos, ficam na parte superior da torre. Tá? Quanto menor o número de átomos de carbono, mais acima da torre de destilação ele estará. Então você tem
a fração gasosa no alto, o menor número de átomos, a gasolina com número intermediário, querosene maior e o óleo normalmente com número maior de carbono. Tá? Então, o gás ele tem uma quantidade de carbonos que varia de 3 a 7 carbonos no máximo, de 3 a 5 carbonos na média. A gasolina varia de 8 a 10 carbonos, querosene de 14 a 17, e o óleo vai acima de 100 o número de carbonos. Tá? Então aí também tem uma relação, quando você quebra o carbono, você também gera produtos de alta energia. Tá? Esses produtos de alta energia são usados por motores a combustão. Então a sociedade humana ela vive disso, basicamente, de produtos, subprodutos do petróleo. São vários. As ceras, impermeabilizantes, piche, asfalto, plásticos, tintas que têm polímeros sintéticos de petróleo, alguns componentes das tintas, solventes, perfumes, cremes, enfim, uma infinidade de painéis de carro, revestimentos do computador que a gente está vendo, tablets, celulares, quase tudo, né? Vamos fazer exercícios então relacionados ao que a gente acabou de ver? Vamos fazer então da Unifesp, que é a Escola Universidade Federal de São Paulo. Vamos lá. Então, aqui no vestibular da Unifesp, eles perguntam assim: foram feitas as seguintes afirmações com relação às reações apresentadas abaixo. Aqui no caso, a reação. O C11H24, que libera produto C8H18 mais C3H6. Nesse caso, a gente tem então o que a gente acabou de falar, que é um cracking, né? Uma quebra do petróleo, do derivado de petróleo. Nesse caso, nessa questão, a gente vai agora ler quais são as preposições e vamos ver se os itens são corretos ou errados. É uma reação que pode ser classificada como craqueamento? Verdadeiro. Craqueamento de quebrar, né? De cracking, de quebrar. Aquele barulho de crack, crack, né? Aí que vem o nome. Na reação, forma-se um dos principais constituintes da gasolina, sem dúvida. E 3. Um dos produtos da reação é o gás. É um gás a temperatura ambiente. Verdadeiro, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, quais as afirmações são verdadeiras? Então, a resposta correta, a gente teria aqui, então, todas, né? Então, letra E, de elefante, de aula especial sobre petróleo. Então, E de Eberhard. Vamos continuar. Mais uma questão agora da USP, da entrada da USP pela FUVEST. Então, a FUVEST, Fundação do Vestibular da USP. A figura mostra, esquematicamente, o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Aqui, no caso, eu estou usando o nosso próprio desenho. Tem o desenho do vestibular, que o desenho é assim, ó. Ele tem aqui um componente que desce. Basicamente o que a gente viu, né? Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3. Estou aqui mostrando uma torre de fracionamento. O desenho estou desenhando agora para vocês. Nada muito complicado, bem simples. E aí o que a gente vai ter aqui? Nessa torre tem a parte 4, e a parte número 5 desse esquema, dessa demonstração aí do vestibular. Bom, o petróleo bruto, ele chega pelo lado que a gente viu, né? Ele vai sendo fracionado com a decantação, destilação desse gás, e ele vai sendo refeito na forma líquida e com diferentes proporções de quantidade de carbono. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter. Na verdade, a gente poderia chamar aqui de a entrada do petróleo. Aqui vai ser a parte 4, como ele colocou. Aqui vai ser 4, 3, 2 e 1. Beleza? Bom, o que eu posso mostrar aqui para vocês? Para a gente resolver essa questão,
basta a gente só lembrar esse esqueminha que eu fiz agora há pouco. O 1 vai formar gás, o esquema 2, compostos entre querosene e gasolina, 3 óleos. Então vamos lá. Qual seria a resposta desses exercícios da FUVEST? Então vamos ver os itens. A. Gás de cozinha e gasolina, óleo diesel e asfalto. Bom, o que a gente vai ter, no primeiro caso, lá em cima, gás de cozinha, é ou não é? O que a gente tem lá na torre superior é o GLP, sim ou não? Então eu já vou ficar como resposta com os itens A, e aí eu já tenho a resposta, não tem nenhum igual. Nenhum dos itens abaixo. Álcool não é derivado do petróleo. Asfalto é a parte inferior da destilação. Gasolina é intermediário. Querosene é intermediário. Então ficamos com a A, uma questão bem simples. Gás de cozinha, gasolina, óleo, diesel e asfalto. Mesmo que você não saiba, usando as técnicas que a gente viu para resolver as questões, na técnica de negação, você vai usar a técnica de negação, ou seja, você vai eliminar aquelas que não têm lógica. Gasolina não está acima na torre, e sim o gás. Asfalto é a mesma coisa, gasolina, querosene e nem o álcool. O álcool não pertence, não é produzido a partir, convencionalmente, ele não é produzido a partir do petróleo. Tá? Ele pode ser produzido do carvão, do petróleo, mas com alto custo financeiro. Por exemplo, os alemães na Segunda Guerra Mundial, eles utilizavam no final da guerra, quando acabou o petróleo, praticamente acabou o petróleo, eles começaram a utilizar carvão. As minas do Vale do Ruhr, na Alemanha, boa parte desse carvão, que ainda estava disponível na época, se transformou em álcool para a produção de várias substâncias químicas importantes. Acredite se quiser. Então, os alemães conseguiam fazer álcool e petróleo. E vice-versa. E do carvão, conseguiam produzir gasolina a partir do carvão, fazendo também a destilação do carvão. Queimavam o carvão, com os gases do carvão conseguiam produzir gasolina. Isso no final da guerra. Isso também é possível, mas alto custo financeiro, alto custo, porque você precisa queimar mais ainda, mais do que o normal, o carvão e outros derivados. Tá? Bom, agora vamos fazer uma questão do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, sobre o petróleo. Então, para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Então vamos lá. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática, né? Restos de vida aquática, como algas, moluscos, peixes e etc., né? Toda a vida marinha. E cobertos por sedimentos. O texto e a pressão dos sedimentos sobre o material, o que são esses sedimentos? Seria areia, camada de sal, a própria água, tudo pressionando essas substâncias mortas, essa matéria morta em decomposição durante milhões de anos, ao longo do que a gente viu na aula passada. Essa matéria vai sendo esmagada, tá? Com altas pressões forma aquele líquido negro preto que é o petróleo, que vai formar a nossa sociedade atual, do século XX e XXI. Então, o tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Adaptado de Tundizi, Usos de Energia, São Paulo, 1991. As informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo em razão de sua constante formação geológica? Não. É um recurso não renovável. Tá? Não renovável. Ele demora milhões de anos para ser feito. Por exemplo, o petróleo do pré-sal demorou 130 milhões de anos para ser produzido. Ou ele começou a ser produzido há 130 milhões de anos atrás. Tá?
B. A exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não. Também em áreas terrestres, como a gente já tinha visto na aula passada. Vamos dar uma olhada? O primeiro poço comercial do mundo foi na Pensilvânia, em 1859. Né? E aí começa a indústria profissional do petróleo na década de 50 do século XIX. Final da década de 50 do século XIX. Letra C. A extração e aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes. Opa, são poluentes. Liberam vários compostos derivados do petróleo, como terpenos, toluenos, que são extremamente tóxicos. Tá? CO2, e aí vai. O CO2 ele é vamos dizer assim, um vilão da história no caso do aquecimento global. E também o petróleo tem outros componentes, como enxofre, que libera o dióxido de enxofre, que vai formar também as chuvas ácidas, né? Também super importante saber isso. E na letra D, o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões. Não, isso não é verdade. O petróleo ele é desigualmente está representado na crosta terrestre, em determinadas regiões. Mas com o avanço da tecnologia, estão sendo descobertos cada dia cada ano, cada década, novos poços de petróleo. E principalmente agora, com a descoberta do pré-sal, como a gente já viu na aula passada, o pré-sal foi uma das maiores descobertas dos últimos 40 anos na área de petróleo, na indústria petrolífera. Né? E aí sobrou E, que é a resposta. O petróleo é um recurso não renovável, a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha e ou em áreas submarinas. Então está aí a nossa aula sobre petróleo, esse hidrocarboneto formado então basicamente por hidrogênio, carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, o CHOMPS, formando o CHOMPS, que basicamente é carbono formado de carbono e hidrogênio, né? Então a indústria fantástica, aqui no Brasil representada pela Petrobras, com a nossa grande indústria, que tem o maior centro de pesquisa da América Latina, com mais de 239 laboratórios, demonstrando então a grande eficiência no processo. Talvez o problema da Petrobras seja que ela ainda é estatal, né? Então ainda ela tem sérios problemas administrativos. Mas o Brasil, grande produtor de petróleo, falando da questão técnica, nós temos agora uma grande oportunidade com o pré-sal de transformar o país investindo em ciência e tecnologia com o dinheiro advindo do petróleo. Então o petróleo ele é um vilão, mas ele pode salvar o futuro também da sociedade com o dinheiro da venda, do seu uso, do seu consumo. Tá bom? Então um grande abraço. Aqui uma visão geral da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gastei bastante lousa aí, né? A gente fez 2 lousas gigantes para vocês, com um grande carinho e um grande amor falar disso, porque é muito gostoso falar da área de bioquímica e na área de prospecção de petróleo. Aqui falamos mais de processos físico-químicos e processos também de quebra de substâncias orgânicas. Então lembre que a base do petróleo é o carbono. E o carbono que faz parte das biomoléculas dos seres vivos. Por isso a prova quase que inconteste que o petróleo advém de seres vivos. Também existe a teoria do petróleo ser sua fonte primária de substâncias inorgânicas. Mas não necessariamente isso foi confirmado até hoje. Basicamente a gente pode usar a lógica que os seres vivos, como têm grande quantidade de carbono em suas moléculas, suas biomoléculas, é o grande formador do petróleo na Terra. Inclusive, existem frações até de DNA encontradas em petróleo, o que prova também a origem animal, vegetal e microbiana do petróleo. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e vão firme. Quem quiser fazer então o teste dos 7 dias no Teravestibulares, fique à vontade, mande e-mail para mim, rodrigosoma@hotmail.com, né? E também entre no Facebook, Rodrigo Eberhardt, professor Rodrigo Eberhardt. Também no meu Facebook pessoal, pode entrar também, Rodrigo Eberhardt Museu Soma. E no YouTube,
com as aulas. Vocês podem postar dúvidas, sugestões e fiquem à vontade. E venham conhecer então o nosso cursinho de apoio, com um custo-benefício muito bom e com aulas super legais que vão ajudar vocês a entrarem na universidade que vocês tanto pretendem e sonham, e que esse sonho se torne realidade. Então, um grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau.